Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é o trabalho e o comportamento na visão biopsicossocial. Os tópicos a serem abordados nessa aula são a abordagem biopsicossocial e a visão biopsicossocial no contexto organizacional. Ao final desta videoaula, você será capaz de verificar os aspectos biológicos, psicológicos e sociais que abrangem a abordagem biopsicossocial, identificar as características da vertente biopsicossocial e, por final, apresentar as contribuições da abordagem biopsicossocial ao contexto organizacional. Então é isso, vamos lá, iniciando mais uma videoaula. Quando nós falamos da abordagem biopsicossocial, é importante nós entendermos que ela compreende o indivíduo como um todo. Ela compreende que este indivíduo ele tem algumas partes que têm que ser trabalhadas para que a gente atinja os melhores resultados. Ela surge lá com a medicina psicossomática e de repente nós começamos a entender que todos esses processos estão envolvidos. A medicina biopsicossomática, ela compreende que esse indivíduo ele pode gerar algum tipo de doença ou algum tipo de dificuldade devido a algum desses fatores estarem de alguma forma confundidos ou prejudicados. Vamos entender então um pouquinho mais de cada um deles. Quando a gente fala de biopsicossocial, nós estamos falando do biológico, do psicológico e do social de um ser humano. Mas o que são esses três fatores que vão ser trabalhados nesta videoaula? Prestem bem atenção no fator biológico. O fator biológico refere-se à predisposição genética e aos processos de mutação que determinam o desenvolvimento corporal, em geral do sistema nervoso em particular, e relaciona-se às características internas físicas que foram herdadas geneticamente ou adquiridas ao longo da vida. O que isso tudo quer dizer? Quando nós falamos dos fatores biológicos, é necessário nós entendermos que somos seres milenários, seres que estão se desenvolvendo há milhares de anos. Com todos esses desenvolvimentos, nós carregamos também no nosso DNA algumas cargas que vêm dos nossos antepassados, algumas doenças que podem se desenvolver decorrente de alguns gatilhos do meio onde nós estamos vivendo e a partir de então, esse corpo que era saudável, esse biológico que era saudável, ele entra num processo de adoecimento. Mas nós precisamos sempre lembrar dessa questão, que não é somente a carga genética, é também algo que nós podemos adquirir no meio do caminhar da nossa vida, do período que nós estamos gozando e praticando a vida em que nos foi dada. Então, primeiro ponto biológico, é necessário nós entendermos que existem características peculiares que nós temos que ficar atento. Quando nós falamos do psicológico, são os modos como as pessoas se desenvolvem, o modo como ela desenvolve a sua personalidade e a sua inter-relação com o seu próximo, a inter-relação com as pessoas que estão ao seu redor. É importante que nós pensamos nessa situação psicológica como a interpretação que cada ser humano vai dar para a sua realidade. Muitas vezes temos seres humanos diferentes, vivenciando situações parecidas, mas a característica psicológica, a personalidade de cada indivíduo vai ser diferente no manusear dessa situação. Ou seja, quando nós interpretamos nossa realidade, nós passamos a tomar algumas decisões. E a característica psicológica do modelo biopsicossocial está ligada a essa tomada de decisão a partir da personalidade que cada um de nós temos, ok? Continuando mais um pouco, nós falamos agora do contexto social. Quando nós falamos do contexto social, é importante nós lembrarmos que o ser humano é um ser completamente social. Desde o nosso nascimento, nós dependemos de outro ser humano para conseguir continuar vivendo, dependemos de cuidados. Não é diferente na nossa velhice, nós também dependemos. E no transcorrer do dia a dia, também com toda certeza, as relações sociais são muito importantes para uma saúde mental adequada.
Nesse contexto, nós precisamos pensar no conjunto de valores, crenças, dos papéis que nós desempenhamos na sociedade e também da relação da família. Tudo isso, com toda certeza, atrelado à nossa matéria, que é a psicologia no trabalho. O trabalho também tem uma função importante nesse contexto social e, por isso, nós precisamos abordar este tema social. Quando nós falamos de valores e crenças, nós falamos de pessoas que são formadas de maneiras diferentes, vivenciam ambientes diferentes e que necessitam, então, quando estão no mercado de trabalho, compartilhar essas crenças de algumas formas. A gente não precisa estar falando, talvez, do que a gente pensa, da nossa religião ou algo do tipo, mas muitas vezes as nossas atitudes falarão por si. Por isso, quando nós entramos num contexto organizacional, é importante nós sabermos esse contexto social, para evitarmos assim alguns conflitos e, com certeza, melhorar o nosso desempenho dentro de uma organização, conhecendo um pouquinho dessa questão social. Atualmente, o bem-estar dentro das organizações tem sido foco. E ele tem sido incorporado à gestão de pessoas no ambiente de trabalho, porque as empresas começaram e as novas vertentes de pesquisas começaram a entender que quando nós conhecemos um pouco mais desse colaborador, conhecemos um pouco mais das atitudes que o gestor precisa ter, o que a organização precisa modificar, nós conseguimos potencializar as características desse indivíduo. Potencializando as características, com certeza a minha empresa vai ter um capital intelectual melhor desenvolvido, nós vamos conseguir aumentar a produtividade, conseguir fazer com que a empresa atinja os seus objetivos, os objetivos propostos aí na missão, visão, valores de uma empresa. Então, quando nós falamos do bem-estar, lembrem-se, nós temos que voltar ali na questão do biopsicossocial. O biológico, psicológico, social, influenciando o comportamento do indivíduo dentro da gestão de pessoas dentro de uma empresa. Se nós continuarmos mais um pouco, nós encontramos a visão biopsicossocial como um todo. É importante nós falarmos que a medicina, na questão biopsicossocial, essa abordagem que visa entender o ser humano como um todo, tem encontrado alguns momentos de adoecimento das pessoas dentro do ambiente de trabalho. Quando nós chegamos no contexto da doença chamada burnout, o que é? É o momento onde a pessoa, de repente, ela começa a ter alterações comportamentais que transformam e prejudicam o seu desempenho. Quando nós falamos das pessoas dentro da organização, é necessário nós entendermos que essas pessoas estão sujeitas à modificação da sua estrutura psicológica de acordo com as situações vivenciadas dentro do ambiente organizacional. Vamos aqui dar um exemplo. O João, de repente, ele é formado em engenharia e, em decorrência ao mercado, à crise ou às situações que estão sendo vivenciadas, João agora ele precisa trabalhar como atendente de telemarketing. Não é a formação dele, as características que ele tem enquanto pessoa talvez não condizem adequadamente com o cargo e João de repente começa a apresentar no momento do trabalho dor de cabeça, cefaleia, enjoos, vômitos, o corpo então começa a manifestar aquilo que a psique, que a mente dele, o psicológico dele está de alguma forma indicando que, olha, não está legal essa situação que está acontecendo e o corpo de repente ele começa a mostrar essa situação para o indivíduo através de alguns sintomas vivenciados por ele dentro do ambiente de trabalho. Quando nós falamos do psicossocial, do biopsicossocial, doenças psicossomáticas, é necessário nós entendermos, psicossomática é o quê? É a doença que a mente, de repente, está passando por alguma situação e a soma, o corpo, começa a manifestar de alguma forma essa insatisfação, essa situação aversiva para esse ser humano. Quando nós continuamos um pouco mais e encontramos aqui a gestão e estrutura da empresa.
É necessário nós entendermos que as empresas podem se modificar e modelar assim ao contexto organizacional, promovendo uma interação melhor entre o indivíduo e entre a organização. Quando essa interação ela é modificada, modelada para trazer melhores resultados, com certeza o nosso desempenho terá melhorias significativas. Quando nós falamos de reorganização das tarefas, é importante nós entendermos que há um pretexto e um contexto de flexibilidade. A flexibilidade permite com que nós enxerguemos essa personalidade da pessoa e conseguimos modificar de alguma forma um contexto, um ambiente de trabalho, alguma função, favorecendo esse desenvolvimento. Quando nós falamos de atitudes de grupo, nós falamos de entender este ser humano individual, esse ser humano subjetivo e entender que ele faz parte de um grupo. Nós conseguimos então potencializar a característica de cada indivíduo do grupo para assim gerar um melhor desenvolvimento do grupo como um todo. Então são as partes de um grupo para atingir um objetivo maior do grupo como um todo, ok? Quando nós falamos de autopercepção e padrões de cultura organizacional, nós falamos também de algumas alterações que nós podemos estar realizando para que essa pessoa consiga ter um melhor desenvolvimento. A autopercepção, o autoconhecimento faz com que o indivíduo consiga, aceitando e pensando de uma maneira adequada, ter um melhor desenvolvimento dentro da organização. E para fechar, a eficácia da produtividade é quando nós conseguimos, de alguma maneira, potencializar essas características do indivíduo através de todo esse entendimento biopsicossocial. Quando nós conseguimos dar uma eficácia maior à produtividade dele, nós encontramos aquilo que talvez toda empresa almeja, que é, através das pessoas, dos recursos humanos que ela tem dentro da sua organização, extrair o melhor de cada um. Mas é necessário nós lembrarmos desse modelo biopsicossocial. Esse modelo biopsicossocial, nós precisamos entender, então, que todo o contexto vai ser analisado. Essas três vertentes, esses três fatores precisam ser entendidos. A Organização Mundial da Saúde, lá em 1986, estabeleceu que a saúde não é somente a ausência da doença, mas é também o bem-estar bio, psíquico e social. Como que nós encontramos o bem-estar biopsicossocial? Biologicamente, nós estando bem, com os exames todo em dia, check-up ok. Psicologicamente, nós precisamos entender um pouco mais da nossa personalidade, entender um pouco mais do autoconhecimento e o social como a maneira que nós nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor, seja na nossa família, seja no bairro onde nós moramos, e com certeza no ambiente de trabalho fará toda a diferença, uma vez que nós passamos a maior parte do nosso tempo dentro do ambiente de trabalho. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre trabalho e comportamento na visão biopsicossocial. Espero que tenham gostado, frequente nossas redes sociais e até a próxima!